Numa única semana, Flávio Bolsonaro conseguiu algo que poucos candidatos à presidência conseguem: abrir duas frentes de destruição ao mesmo tempo, uma jurídica e uma política, e ainda dar munição para a terceira frente explodir por conta própria. Alexandre de Moraes deu uma decisão que vai muito além do que foi noticiado na maioria dos lugares. Flávio usou uma palavra numa entrevista que gerou um debate que não vai desaparecer tão cedo. E aliados, gente que estava ao lado da candidatura há meses, começaram a calcular em silêncio se vale a pena continuar no barco. Essas três coisas não são histórias separadas, e eu vou te mostrar por que elas formam um único quadro, que é bem mais grave do que cada uma parece sozinha. Mas tem uma quarta coisa que precisa entrar nesse quadro, e que a maioria dos canais ainda não colocou no lugar certo. Na mesma semana em que tudo isso acontecia, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista em que questionou abertamente a legitimidade do judiciário, deslegitimou o processo eleitoral e usou uma linguagem que não é de candidato disputando eleição. É de alguém preparando o terreno para não aceitar resultado. Eu vou te mostrar exatamente o que ele disse. E por que isso é diferente de crítica política comum. Mas, antes de tudo, uma coisa precisa ficar clara desde o início. Aqui, a gente analisa o que tem documento, o que tem contexto, o que tem consequência real. Não vai ter exagero para parecer mais grave do que é, porque a realidade já é grave o suficiente. Fica até o final, porque o que está acontecendo nos bastidores da candidatura de Flávio é algo que a maioria dos canais ainda não conectou direito. Vamos começar pelo que tem mais chão firme: a decisão de Alexandre de Moraes. Na última sexta-feira, o ministro manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Mas manteve é uma palavra pequena para o que ele fez. Moraes não só manteve, ele endureceu e deixou um aviso explícito de que a próxima vez pode custar o benefício inteiro. O que mudou na prática? Primeiro, nenhuma visita com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições de 2026. Segundo, suspensão geral de visitas por 30 dias, com exceção de equipe médica, fisioterapeutas e advogados. Terceiro, Flávio, mesmo registrado formalmente como advogado do pai, continua proibido de entrar, e a razão para isso está escrita na decisão com todas as letras. Moraes usou uma expressão que precisa ser lida com atenção: material pré-fabricado. Ele não disse que Bolsonaro escorregou, que cometeu um erro de julgamento, que não calculou as consequências. Disse que houve participação ativa na preparação de material pré-fabricado para divulgação nas redes sociais do filho pré-candidato. Isso não é linguagem de advertência. É linguagem de quem está descrevendo uma operação deliberada, planejada, com objetivo específico. E para deixar ainda mais claro, a Procuradoria-Geral da República, na mesma sexta, foi na mesma direção. O procurador Paulo Gonet afirmou que a carta teve o intuito de alcançar e influenciar o público com interesse no processo eleitoral, e citou o próprio texto como prova, incluindo a frase de Bolsonaro convocando apoiadores com as palavras: "Cada um se empenhe pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro". Isso é relevante porque fecha uma possível saída que a defesa tentou usar: a de que a carta era um gesto pessoal, afetivo, de pai para filho. Moraes e a PGR rejeitaram esse argumento usando o próprio texto da carta como evidência. E o aviso final da decisão é direto: nem Jair, nem Flávio podem alegar desconhecimento das restrições. O que significa que, da próxima vez, a consequência pode ser a prisão preventiva de volta. Agora, eu sei o que muita gente está pensando enquanto ouve isso. Tá, mas e daí? Fala isso há meses e o cara continua solto, continua candidato, continua aparecendo em entrevista. Essa frustração é legítima e ela tem uma explicação que precisa ser dita com clareza. Flávio Bolsonaro ainda está solto e ainda é candidato, porque, até o momento,
As condutas dele não atingiram o limiar que obrigaria o sistema a agir de forma diferente. O processo contra ele, no caso da rachadinha, tramita na Justiça do Rio. A investigação sobre o sicário está em andamento. A foto, os vínculos, o histórico. Tudo isso está sendo apurado dentro de um rito que tem etapas, prazos e instâncias. Isso não é a justiça fechando os olhos, é a justiça funcionando num ritmo que frustra quem acompanha os fatos, mas que existe para proteger o processo de qualquer acusação de arbitrariedade. O que Moraes fez agora é diferente porque está dentro da competência direta dele, vinculada à condenação já transitada e às condições da prisão domiciliar. Aqui, ele não precisa esperar. E não esperou. Agora, Flávio reagiu a tudo isso. E foi aí que veio o segundo problema da semana. Na mesma semana, Flávio Bolsonaro foi ao Flow Podcast e foi perguntado sobre a crise com Michelle. Aquela crise que começou quando ela publicou vídeos acusando ele de tê-la desrespeitado numa ligação por causa de divergências sobre alianças do PL no Ceará. A resposta de Flávio trouxe algo que ninguém esperava. Ele disse que não tinha nem assistido ao vídeo dela e que se ela não fosse casada com o pai dele, a situação teria sido estancada antes de chegar onde chegou. A palavra parou as redes. Deixa eu ser preciso aqui, porque esse ponto exige cuidado. Estancar, no português corrente, significa conter, fazer parar, dar fim a algo. Estancar um sangramento, estancar uma crise. É um uso completamente legítimo da língua portuguesa. Mas estancar, em determinados contextos do Rio de Janeiro, especialmente nos círculos ligados a facções e milícias, tem outro significado. Significa eliminar, cancelar o CPF, como dizem nas ruas. É uma gíria de execução por ordem de facção criminosa. Não existe nenhuma prova de que Flávio usou a palavra no segundo sentido. Isso precisa ser dito com clareza. O que existe é um histórico, e o histórico é que muda tudo. Flávio Bolsonaro tem relação documentada com Adriano da Nóbrega, ex-policial apontado como uma das principais figuras do chamado Escritório do Crime, núcleo de milicianos que atuou na zona oeste do Rio. Flávio prestou homenagens públicas a Adriano, fez visitas e contratou a mãe do ex-policial para trabalhar no próprio gabinete no Senado. Esses são fatos de conhecimento público, já investigados. E na mesma semana em que essa palavra voltou à tona, vazou uma foto de Flávio ao lado de um sicário ligado a Vorcaro, um nome que aparece em investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Flávio negou conhecer o homem. Depois, retirou parte da negativa. Os aliados estão apreensivos porque o padrão já se repetiu antes. Vaza a foto, espera o político mentir. Depois mostra que ele conhecia. Se isso se confirmar aqui, não é mais ambiguidade de linguagem. É mais uma camada num histórico que já pesa. E agora, na mesma semana em que o pai é descrito por Moraes como operador de propaganda política dentro da prisão domiciliar, o filho candidato usa essa palavra, justamente ao falar da mulher com quem está em guerra política aberta, e espera que ninguém vá associar ao contexto mais sombrio. A ambiguidade linguística é real. A intenção, só ele sabe. Mas o efeito já está feito. E aqui está o detalhe que transforma esse episódio em algo muito maior do que uma polêmica de linguagem. Pare um segundo e observe o quadro completo desta semana. Na mesma semana em que Moraes classifica a carta de Bolsonaro como material pré-fabricado, ou seja, uma operação de comunicação política planejada dentro da prisão domiciliar. Na mesma semana em que pesquisas mostram Michelle à frente de Flávio em cenários eleitorais específicos. Na mesma semana em que bastidores da Faria Lima, onde estão os grandes financiadores políticos, começam a circular conversas sobre convencer Bolsonaro a retirar o apoio do filho e colocar Michelle no lugar. Na mesma semana em que uma foto de Flávio
ao lado de um sicário, vaza, e ele primeiro nega conhecer o homem, depois recua da negativa. É exatamente nessa semana que Flávio aparece numa entrevista dizendo que, se ela não fosse casada com o pai, teria estancado o problema. Isso não é coincidência de calendário. Isso é o mapa de uma crise que está sendo gerida mal, em todas as frentes ao mesmo tempo. Pensa bem, se a palavra fosse usada no sentido comum, conter, resolver, dar fim à briga, ela faria mais sentido numa situação em que Michelle não fosse da família, porque aí seria mais fácil, não mais difícil. Mas Flávio diz o contrário, que o fato de ela ser esposa do pai impediu que ele estancasse. Esse raciocínio só faz sentido completo se estancar for algo que não se faz com um membro da família. E aqui entra o dado que o público já está conectando nos comentários, e que precisa ser dito com precisão factual, sem exagero, mas sem omissão. Adriano da Nóbrega, o ex-policial ligado ao escritório do crime, com quem Flávio tinha relação documentada, foi morto em 2020 numa operação policial que gerou questionamentos sobre possível queima de arquivo, ou seja, a eliminação de alguém que sabia demais. O sicário fotografado ao lado de Flávio nessa semana tem ligação investigada com o mesmo círculo de violência organizada. E a palavra que Flávio usou para descrever o que faria com Michelle, se ela não fosse protegida pelo vínculo familiar, é exatamente a mesma palavra que circula nesses círculos para descrever uma execução. Não estou dizendo que ele ameaçou. Estou dizendo que a construção da frase, o contexto histórico de Flávio, com figuras ligadas à violência, a foto que vazou na mesma semana e o momento político em que essa fala foi dada, criam um cenário de ambiguidade que ele não tem como desfazer com uma nota de esclarecimento. E o público que estava do lado dele sentiu isso, porque na base bolsonarista, especialmente no segmento evangélico, a pergunta que começou a circular não é o que ele quis dizer? A pergunta é: por que esse homem fala assim? Mas a crise não parou na linguagem. Ela chegou onde dói mais, nos aliados. E foi aí que o terceiro problema da semana chegou. Esse talvez seja o mais concreto de todos, porque tem consequência eleitoral direta e mensurável. Aliados estão saindo, não de forma dramática, com declarações públicas na imprensa. Estão saindo do jeito que os políticos saem quando ainda precisam preservar relacionamento. Em silêncio, nos bastidores, mudando de conversa quando o nome de Flávio aparece. O mecanismo é simples de entender. Em períodos pré-eleitorais, candidatos a deputados e senadores tomam uma decisão estratégica, cujo nome colocar no santinho. É uma decisão de sobrevivência política. Se você coloca o nome de alguém com rejeição alta na sua propaganda, você carrega essa rejeição junto. E a rejeição de Flávio está crescendo, enquanto as pesquisas mostram queda nas intenções de voto. Tarcísio de Freitas, um dos nomes mais valiosos da direita brasileira, já sinalizou que há um limite. Enquanto as pesquisas em São Paulo mostrarem Flávio competitivo, ele aparece. Se o cenário virar, e o cenário está virando, a equação muda. Parlamentares do Centrão e do próprio PL Raiz, gente que estava no partido antes do bolsonarismo dominar a sigla, já estão conversando nos bastidores sobre não incluir Flávio nas suas campanhas. Não por questão ideológica, por matemática eleitoral. Candidato em queda não dá voto, dá rejeição. E o dado que talvez seja o mais revelador de todos, Valdemar Costa Neto, presidente do PL e um dos homens mais estrategicamente frios da política brasileira, já descartou publicamente a vice que Flávio estava promovendo. Flávio fez uma live inteira para reconquistar o voto feminino, ao lado de Daniela Marques, cotada para a vice-presidência. Valdemar já avisou: ela não vai. Alguns aliados já disseram que, se ela for, saem. Uma live para reconquistar mulheres, organizada com toda a estrutura do PL,
resultou em 119 mil visualizações em 20 horas. Na mesma janela, vídeos de canais independentes sem estrutura partidária bateram o mesmo número ou mais. Isso não é métrica de candidato à presidência. Isso é métrica de crise. E agora vem a pergunta que fecha tudo. 3 frentes abertas, nenhuma resolvida. No campo jurídico, Moraes deixou claro que o próximo descumprimento pode custar a prisão domiciliar. A campanha de Flávio depende do pai para mobilizar a base. Se o pai não pode se comunicar politicamente, a candidatura perde seu ativo mais valioso. E se tentar contornar isso com novos materiais pré-fabricados, o risco aumenta. No campo da narrativa pública, a palavra estancar não vai desaparecer. Ela vai aparecer em debates, em materiais de campanha adversários, em entrevistas. E cada vez que aparecer, vai reativar o histórico de Flávio com figuras ligadas à violência miliciana, sem precisar inventar nada, porque os fatos já estão documentados. A foto com o sicário, se confirmada a mentira sobre o vínculo, acrescenta mais uma camada que não some. No campo político, quando aliados começam a calcular se vale a pena aparecer ao lado de um candidato, o candidato entra numa espiral difícil de reverter. Porque a fuga dos aliados gera mais queda nas pesquisas, que gera mais fuga de aliados. É um ciclo que se alimenta. E tem uma quarta frente que precisa ser nomeada: a frente do discurso institucional. Nas mesmas entrevistas desta semana, Flávio questionou a legitimidade do STF, deslegitimou o processo eleitoral e usou expressões como falsa democracia vigente e tirano que não retrocede nos poderes que ele próprio se concedeu. Isso não é crítica a uma decisão judicial específica. É a construção sistemática de uma narrativa que prepara uma base para não aceitar resultado eleitoral desfavorável. Já vimos esse roteiro antes. Já sabemos onde ele pode terminar. O que está acontecendo com Flávio Bolsonaro não é uma crise de comunicação. É uma crise estrutural de candidatura, que caminha junto com um discurso que as instituições brasileiras já aprenderam a levar a sério. Isso não significa que está encerrado. Política brasileira não funciona assim. Mas significa que cada movimento errado a partir de agora vai custar mais caro do que o anterior. E tem mais coisa vindo. A investigação sobre o sicário, a pressão para trocar o candidato por Michele, os desdobramentos da decisão de Moraes, nada disso foi resolvido. Tudo está em aberto. Se você quer entender o que está acontecendo antes de todo mundo, o que você precisa fazer agora é simples. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque os próximos capítulos dessa história vão se desenvolver rápido e você não vai querer ficar de fora. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que isso é só polêmica passageira. Porque o que está acontecendo aqui vai definir o cenário eleitoral de 2026 de uma forma que ainda estamos começando a entender.